Eu faço residências desde 2012. Então, a residência artística, ela é praticamente uma parte da minha jornada como artista. Todo ano, eu sempre procurava uma residência para fazer, porque as residências, elas têm esse espaço-tempo super propício para a gente poder ficar trabalhando ali, debruçada no nosso trabalho, durante um tempo, sem nenhuma interrupção. Eu me lembro que a gente estava no meio do processo pandêmico, né? Pandemia, e de repente apareceu. E eu lembro que naquele momento, assim, para mim foi muito interessante, porque a gente, além de não ter nada parecido no Brasil no momento, assim, não estava rolando nada. Também, assim, o edital da Ibitu era muito convidativo, porque ele era interessante por estar em São Paulo, ou seja, eu não sairia da cidade de São Paulo, continuaria ali. Eu estaria segura, porque eu estaria sozinha num espaço. E a outra coisa também, que para mim foi muito importante, é de que ele tinha um cachê. Porque artista, algo que a gente sempre diz, né? Artista precisa, eu brinco sempre que eu falo que artista não faz fotossíntese, gente. E foi por isso que eu decidi, assim, quando eu vi o edital, eu falei, gente, esse daqui é muito bom, eu vou tentar sim. Assim, nas minhas práticas, mesmo, tanto na minha vida, assim, de como eu sou, tanto quanto o artístico, eu tenho um pouco um costume de ser meio que eu tentativa erro, assim. Então, ser a primeira residente, para mim, foi algo assim, trivial, assim, no sentido de, nunca ninguém fez, deixa eu tentar, vamos ver se vai dar certo. Assim, é sempre bom quando vem alguém antes, né? Porque te dá umas dicas do espaço, das pessoas. E aí o que eu fiz nesse, sendo a primeira, foi tentar me adaptar, assim. Também era todo um período muito diferente, né, gente? Tipo, todas as outras residências que eu tinha feito, elas eram... Tinham pessoas, muita gente, assim. E algo que a gente fazia na Ibitu era que todas as conversas eram online e evitávamos visitas, né? Para mim, era entre um desafio e, ao mesmo tempo, uma coisa muito curiosa, porque eu estava fazendo pela primeira vez um tipo de residência que eu nunca tinha feito, assim. E passou muito rápido. Eu tinha um pouco desse receio, assim, são 2 meses em São Paulo, sozinha, né? O único contato é online, eu acho que vai demorar muito. Mas não, pelo contrário, passou muito rápido e, ao mesmo tempo, ficar sozinha, assim, eu ficava muito concentrada. Tanto que no final da residência eu tenho projetos que eu desenvolvi lá que eu não finalizei eles até hoje. Porque era tanta coisa que eu fiz, eu tive tanto tempo, eu tive tanta estrutura que, tipo, eu não consegui terminar algumas obras até hoje, assim. Teve uma coisa na Ibitu que foi a primeira vez que eu tive contato direto com o colecionador. Sempre tive contatos com os curadores, os críticos, outros colegas artistas, mas colecionador no sentido eu não tinha, assim. E é interessante porque quando você tem contato com essa pessoa que é um dos pontos finais da sua obra artística, né? Que você vai lá e cria e vai para casa dessa pessoa e ela vai fazer a salvaguarda dessa obra. Cria um, para mim foi meio que também como se caísse um véu, assim, sabe? Eu entendi, não, peraí, é mais uma parte do meu profissionalismo, assim, tipo, da minha profissão ter esse contato, ter essa relação. Isso para mim foi muito pontual. Segunda coisa foi, eu sinto que na Ibitu eu comecei a entrar numa ascensão de não vou dizer que é profissionalismo, mas eu comecei a fazer uns trabalhos já pensando numa finalização deles, não só experimental. Eu comecei a pensar assim, não, cara, eu acho que tem que ter começo, meio e fim nas coisas, assim, né? Porque eu sempre fui muito do experimental, de fazer muitos protótipos, de ficar estudando, estudando, e a exposição às vezes sempre era uma coisa, assim, que eu não conseguia finalizar. Ali na Ibitu, eu meio que ficava um pouco com a cabeça do tipo, cara, eu tenho que fazer coisas que vão embora mesmo, assim. A outra coisa também era essa interlocução semanal, gente. Toda semana, um horário, sabe, como se fosse um tipo de psicanálise, assim, vamos falar sobre o que você está fazendo essa semana. E para mim isso me deu uma disciplina de pelo menos uma vez por semana eu tenho que sentar até hoje, assim, lá no meu ateliê em casa e falar, cara, deixa eu dar uma olhada em tudo que eu estou fazendo. Tudo que eu fiz durante a semana. E lá eu comecei a desenvolver uma coisa que eu nunca tinha feito, que era trabalhar com tecido. Eu nunca tinha feito nada em tecido, e principalmente tecido no sentido de criar composições no tecido que depois ficassem só para serem vistas. Porque todos os meus projetos, eu sempre tenho que fazer um projeto, ele tem que ter um eixo de uso, e aí é uma máquina que vai servir para alguma coisa. E de repente, ali na Ibitu, eu estava só, sei lá, desenhando, pintando também umas coisas, assim.
estava testando alguns outros prazeres estéticos, assim, plásticos. Foi um período, assim, tipo, como se eu ficasse num transe dentro do meu próprio trabalho ali, assim. Eu sentia que, tipo, tinha tido uma grande chance de ter uma suspensão do mundo, assim.